Olá, seja bem-vindo ao curso Funções, Matemática e Trigonometria. Neste curso, você irá aprender funções de matemática e trigonometria, como subtotal, somar produto, multi e arred. Vamos para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho, vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Vamos ver agora a função matemática subtotal. Vou clicar aqui na célula E4. Aqui eu vou fazer uma soma normal. Vou somar os valores de venda líquida. Então, lá na guia página inicial, no grupo edição, vou usar o somatório. E aqui vou selecionar do E10 ao E14. E vou efetuar a entrada. Então, ali ele já me mostrou o total de vendas líquida do Brasil. Vou clicar no E6. Agora, vamos utilizar a função subtotal. Então, igual subtotal. Então, a função subtotal retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. Vou dar um duplo clique. Então, a função subtotal, ele possui a seguinte estrutura. Então, o nosso primeiro argumento é número da função, ponto e vírgula, referência 1, referência 2, podemos ter até 255 referências. O que vem a ser esse número de função? Então, quando utilizamos a numeração de 1 a 11, inclui valores ocultos. E quando a gente utiliza a numeração de 101 a 111, não inclui valores ocultos. Então, isso aqui é o seguinte: às vezes a gente precisa trabalhar com filtro ou linhas ocultas. Numa soma normal, nunca vai refletir. O total vai ser sempre o mesmo. Quando a gente trabalha com subtotal, isso interfere. Quando a gente trabalha com filtro, de 1 até 111 sempre vai refletir. Quando a gente trabalha com linhas ocultas, só vai refletir quando a gente usa a numeração de 101 até o 111. De 1 a 11 também não reflete. Lembrando, o subtotal não é só soma, por isso que tem esses números de função. Então, o 1 eu consigo fazer um subtotal de uma média, o 2 de uma contagem de número, o 3 conte valores, máximo, mínimo, multiplicação, desvio padrão, o soma, que é o 9, estão vendo? A variância, e de 101 a 111, que são as mesmas, só que lembrando que ele não inclui os valores ocultos. No exemplo aqui, eu vou usar, como eu quero a soma, o 9, ponto e vírgula, que é o nosso separador, e aqui na referência também vou selecionar a venda líquida. Então, do E10 ao E14. Se tivesse mais, ponto e vírgula, e selecionaria a nova referência. Fecha o parênteses e vou efetuar a entrada. Então, vejam que o total é exatamente igual. Se eu vier aqui e ocultar a linha 12, então eu vou ocultar a linha 12. Viram que ele não interferiu nem aqui
e nem aqui. Só para vocês verem, ó, se eu for na venda líquida, lá na barra de status, a soma do que está visível deveria ser essa aqui. E aqui não está refletindo. Eu vou desfazer para vocês verem. Aí a pessoa fala, ah, mas eu gostaria que refletisse. Outra coisa, se eu habilito o filtro, página inicial, grupo edição, vou lá no classificar e filtrar e eu vou habilitar filtro. E aqui eu vou pedir para mostrar somente Centro-Oeste e Nordeste. Ok? Viram que no subtotal refletiu. Então, agora ele só está somando o que está visível. Ó. Lá na barra de status, ele está me mostrando. Se eu vou lá e limpo o filtro, volta a exibir tudo. Viram que quando ocultamos a linha, ele não interferiu. Se a pessoa quisesse que refletisse no subtotal, aqui na célula E6, eu teria que estar trabalhando com o 101, que não inclui valores ocultos. Então, eu vou alterar. Vou lá na fórmula e eu vou alterar para 109. Faço a entrada e agora eu vou ocultar a linha. Viram que agora refletiu. Viram que no total de vendas Brasil não refletiu. Se eu seleciono do E10 ao E14, lá na barra de status, pode reparar como ele só está somando o que está visível. Se eu vier aqui e pedir para reexibir a linha, já voltou a exibir. O filtro, ele funciona normalmente. No filtro, o número de função de 1 a 111 vai sempre refletir no subtotal. Para linhas ocultas, tenho que usar de 101 em diante, que não inclui valores ocultos. Bom, vou limpar o filtro e aqui vou mostrar um exemplo para vocês verem que não é só a soma. Então, aqui eu quero um subtotal de uma média. Então, vou fazer igual subtotal também. Só que agora eu vou usar aqui o código 1, que é a média. Então, número da função 1, ponto e vírgula, e também vou selecionar a venda líquida. Então, do E10 ao E14. Fecho parênteses e faço a entrada. E aqui, se eu efetuo um filtro, vou pedir para mostrar Sudeste e Sul. Já refletiu tanto no subtotal, de soma, como na média. Se eu volto a limpar tudo, e se eu vier aqui, ó, e eu ocultar da linha 11 até a linha 13, no soma funcionou, na média já não. Então, aqui no caso, se eu quisesse também, aqui eu teria que usar o código 101. É o que eu vou fazer. Faço a entrada. Então, ali ele já me mostrou. Tanto que se eu selecionar, a média já está aqui. Se eu pedir para reexibir, viram que agora ele também está refletindo tanto na soma como na média. Então, quando fazemos o filtro, ele sempre vai funcionar numa fórmula de subtotal. Vou pedir para limpar. Então, essa é a função subtotal. Vamos dar um clique na guia de planilha, função somar produto.
Nós vamos ver aqui a função matemática somar produto. Produto, na matemática, é o resultado de uma multiplicação. Vou dar um clique na célula D10 e aqui nós vamos usar a função igual somar produto. Então, retorna a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes. Duplo clique. Aqui nós temos a estrutura da função somar produto, onde temos ali os argumentos. Matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2, ponto e vírgula. Podemos ter até 255 matrizes. Então, qual é a nossa matriz 1? É o preço unitário. Então, vou selecionar do C4 ao C8, ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz 2? Do D4, que é a quantidade, até o D8. E fecha o parênteses e faz a entrada. E ali ele já me deu o resultado de total de vendas. Então, se eu fosse fazer isso aqui manualmente, eu teria que criar uma coluna para fazer a multiplicação do preço unitário multiplicado pela quantidade do produto A. Teria que fazer para os demais. Então, vou arrastar para baixo. Então, aqui eu tenho a multiplicação do preço unitário da quantidade de cada produto. E aí, no final, fazer uma soma. Então, vou somar e vou fazer a entrada. Viram que o resultado bateu. Então, a função somar produto já faz isso numa única vez. Vou deletar e eu vou dar um clique aqui na célula J5. A função somar produto é poderosa. A gente também pode trabalhar com critérios. Então, é o que nós vamos ver agora. Então, aqui eu tenho esta base de dados, onde eu tenho produto, fábrica e produção. E aqui a gente quer saber a produção por produto. Produto A, produto B, produto C. Então, vou posicionar no J5 e aqui eu vou usar a função igual somar produto. Ali ele pergunta qual é a nossa matriz. Eu vou marcar do H4, que é a nossa produção, até o H15. E vou fixar. Ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz 2? A nossa matriz 2 é o produto. Você viu que o produto é um texto. Então, nós vamos ver como é que funciona. Então, eu vou colocar aqui um parênteses e eu vou pegar a minha matriz do F4 ao F15. Vou fixar também, porque depois nós vamos copiar para o lado. Então, F4 novamente. Tem que ser igual. Então, agora eu vou usar o critério. A produto A. Ou eu colocaria entre aspas A, ou já posso pegar uma coordenada. No caso, eu vou pegar o J4. E aqui vou fixar somente a linha. Então, vamos apertar o F4 duas vezes. Por que só a linha? Porque quando a gente copiar para a direita, ele tem que mudar para a coluna K e depois para a L. Fecha o parênteses. E fecha o parênteses do somar produto. Faz a entrada. E ali ele me retornou o número 0. Então, por quê? No caso aqui, como ele trabalha com uma matriz,
ele trabalha com referência booleana. Então, vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui no FX. Então, aqui ele já mostrou matriz 1 e já mostrou os valores. Então, lá, primeiro é o produto A, 34,14, depois produto B, 27,32. E na matriz 2, viram que ele trabalhou com o booleano, verdadeiro e falso. Então, aqui, ele já veio, ó, no primeiro é produto A, já me trouxe verdadeiro. O segundo é o produto B, já me trouxe falso. E aqui na função somar produto, o que ele está fazendo? 34,14 vezes o quê? O texto, o resultado aqui, booleano, verdadeiro ou falso. Nós temos que transformar, na realidade, esse resultado para valor. Então, para o booleano, o verdadeiro é 1 e o falso é 0. Então, como que eu vou transformar isso para 0 e 1? E aí ele vai pegar 34,14, se é verdadeiro, ele vai transformar para 1 e vai dar o resultado. Se for falso, vai retornar o 0. Então, número multiplicado por qualquer número 0, retorna 0. Então, eu vou vir aqui na frente da matriz. Se eu colocar um símbolo de negativo, ele já vai me retornar ali, ó, menos 1, 0, menos 1, só que aí o resultado vai ser negativo. Para transformar para positivo, vou colocar mais um sinal de negativo. Então, menos, menos, transforma para positivo, e reparem ali que ele já transformou. Tudo que era verdadeiro virou 1, tudo que é falso virou 0. Então, agora ele vai pegar 34,14 multiplicado por 1, mais 27,32 por 0, que é 0, e assim sucessivamente. Vou dar um OK, e ali ele já me retornou o resultado. E agora, podemos copiar a fórmula para a direita? Podemos, porque fixamos. Então, se eu copiar para cá, já me deu a produção do produto B e, na célula L5, a produção do produto C. Só para vocês verem, ó, se eu selecionar, a soma 33,412. Se eu marcar tudo aqui, 33,412. Se eu pegar aqui só produto A, viram aqui, ó, 17,361, 17,361. Então, chegamos ali no resultado de produção por produto, usando um critério na função somar produto. Aqui eu gostaria de fazer o total de produção por fábrica. Então, aqui também vou usar o somar produto. Qual é a nossa matriz? Produção, que vai do H4 ao H15. F4 também, porque depois eu vou copiar para o lado, ponto e vírgula. E aqui nós vamos abrir parênteses e eu vou pegar aqui a matriz do G4 ao G15, F4. Isso tem que ser igual, e aqui no caso eu vou pegar a minha variável que está na célula J8. E eu vou usar o F4 duas vezes também para fixar somente a linha.
fecho o parênteses e fecho o parênteses novamente, que é a do somar produto, e faço a entrada. Novamente, aqui apareceu o zero. Então, aqui, só para vocês verem, porque eu já poderia ter colocado os dois sinais de negativo, eu vou pedir para mostrar os argumentos. Então, viram que aqui, ó, ele já retornou também, falso, verdadeiro. Então, ele veio aqui, ó, no primeiro, a fábrica é São Paulo, já colocou falso. No segundo, que é Bahia, já colocou verdadeiro, e assim sucessivamente. E aqui, no caso, eu vou colocar menos e menos também. Dou um OK, vou copiar a fórmula para a direita, e ali ele já me deu o total de produção por fábrica. Bahia, São Paulo. Se eu selecionar, lá eu tenho o total. Se eu seleciono o total, e aqui se eu pegar só Bahia, só para vocês verem, então ali já bateu, ó, 18.520. Vou clicar na célula J13. Bom, a gente pode ter mais do que um critério. Então, no caso aqui, eu quero fazer uma soma de produto usando produto A e fábrica Bahia. Então, aqui eu vou usar igual somar produto. Então, qual é a nossa matriz 1? Vou pegar aqui a produção. Eu já estou pegando a produção primeiro, porque já é valor numérico. Então, esse aqui a gente não tem que transformar nada. Vou fixar também, por opção, ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz 2? Vou colocar menos, menos, entre parênteses. Vou pegar o produto do F4 ao F15, também vou fixar por opção, igual, e aqui eu vou pegar a variável, que é o J12. E aqui vou fixar a coordenada. Fecho o parênteses, ponto e vírgula. Qual vai ser a nossa matriz 3? Também vou colocar menos, menos, abre parênteses, vou selecionar do G4 ao G15, vou fixar, igual, e aqui eu vou pegar o K12 e também vou fixar, usando o F4. Fecho o parênteses e agora vou fechar o parênteses do somar produto. Faço a entrada e ali ele já me deu o total do produto de produção, né, do produto A, e que a fábrica é Bahia. Se eu mudar aqui, ó, vou colocar produto B, Bahia. Se eu mudar aqui, ó, produto B, São Paulo, já mudou. Eu vou criar aqui uma lista para ficar dinâmico. Vou posicionar no J12, vou clicar em dados, validação, e eu vou criar aqui a lista. E a fonte, vou pegar aqui do N4 ao N6. Vou dar um OK. E aqui no K12 também vou criar uma validação. Então, vou lá em validação de dados, lista,
E a fonte, eu vou pegar o O4 e O5. Vou dar um OK. Então, aqui ele já fez a validação. E aqui, conforme eu mudo, ele já vai alterando. Então, isso se torna dinâmico. Você viu que C não tem São Paulo, só tem Bahia, por isso ficou 0. Se eu vier aqui colocar um SP, lá no G8, para vocês verem, viram que ali já mudou e, por consequência, também já alterou nos demais. Então, essa é a ideia aí da função somar produto. Viram que ela é bem poderosa, a gente consegue fazer muitas coisas com esta função. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático deste curso, faça o mesmo agora. É importante que você realize o laboratório para praticar e memorizar o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1. Na célula F6, utilize a função para arredondar para baixo com 0 casas decimais e retornar a soma de produtos, onde temos a coluna de consumidores e estimativas de crescimento. Item 2. Na célula I5, utilize a função para apresentar o subtotal de soma de população e copie a fórmula para a célula J5. Item 3. Na célula I6, utilize a função para apresentar o subtotal do desvio padrão com base na população total e copie a fórmula para a célula J6. Item 4. Habilite o filtro na tabela de dados e efetue alguns filtros por estado para ver o resultado de subtotal. Boa sorte e nos vemos na resolução do laboratório.